Pois é, gente, e finalmente chegou ao desfecho o caso Lázaro, né? Que todo mundo aguardava que se tivesse fim, essa perseguição de 20 dias a esse facínora, a esse bandido, que deixou tantas marcas em famílias que sofreram a perda de seus entes queridos. Aí muita gente questionando sobre a operação da Polícia Militar, a operação se estava de acordo com os direitos humanos, dentro da proteção e resguardo da vida do cidadão que acabou tombando por conta da ação policial. Eu acho que primeiramente é importante a gente desconstruir uma narrativa que tenta colocar o Lázaro como vítima. Acho que são frequentes os casos em que muitas vezes a imprensa, parte de segmentos da sociedade, busca vitimizar os infratores, vitimizar os bandidos, colocando como vítimas da sociedade e minimizando muitas vezes as consequências e a necessária punição para os atos que eles cometem, para as atrocidades que são cometidas. Esse é um ponto primário que precisa ser refletido nessa discussão. Lázaro foi vítima das suas próprias atitudes. Ele pagou as consequências dos seus atos. Alguns podem dizer, ele era viciado em drogas, eu nem sei se é o caso, ele sofria de problemas, transtornos mentais, ele tinha qualquer tipo de outra complicação, mas isso independentemente, não podemos inverter as coisas e vitimizar alguém que causou tanta dor a tantas famílias no país. Até por respeito a essas famílias que perderam seus entes, outros que tiveram seus familiares estuprados, humilhados, numa situação totalmente inaceitável, não podemos permitir que isso seja passado à mão na cabeça de facínoras como esse Lázaro. E aí se me pergunta, mas foi mais de 30 tiros, foi uma execução. A gente precisa entender o contexto da situação que aconteceu lá no estado de Goiás. Primeiramente, não sabemos qual o contingente de homens que estavam ao encontro do Lázaro e em que circunstância ele respondeu a esse confronto. Porque se você pensar que havia mais de 30 homens e cada um deu um tiro, então cada um agiu exatamente no limite mínimo da sua força na tentativa de parar a investida de alguém contra si. E a força policial está aí para exatamente fazer valer esse direito e esse, na verdade, dever do Estado de proteger as pessoas, inclusive os próprios policiais que precisam ser protegidos e não podem ser vítimas numa ação que tenta, na verdade, resguardar os interesses do Estado, a segurança de toda a população. Então, exposto toda essa situação, é necessário ficar bem claro que Lázaro não é uma vítima. Lázaro pagou o preço das suas atitudes, ele sofreu as consequências daquilo que ele plantou. É um entendimento comum de que a gente colhe o que a gente planta, o que a gente faz, a gente paga. E isso precisa ficar muito firme. A sociedade brasileira exige que haja uma mudança em relação a essa sensação de impunidade que a gente percebe em relação a crimes hediondos como o que o Lázaro cometeu e que continuaria a cometer certamente se não fosse parado pelo aparelhamento das forças de segurança. Então, o fim dessa impunidade merece ser comemorado. A morte do Lázaro não deve ser comemorada, nenhuma morte deve ser comemorada. A morte de um cidadão que infelizmente enveredou pelo caminho do mal não deve ser motivo de orgulho nem de comemoração de ninguém. Deve ser de lamentar, na verdade, que ainda muita gente acaba tendo essa opção. Mas a morte dele serve de exemplo e é um marco que deve ser lembrado de que tudo que fazemos tem consequências. E quando a gente age de forma equivocada, a gente precisa pagar o devido preço das ações que a gente comete, até para que a gente tenha um entendimento de que tudo é fruto daquilo que fazemos e não há de forma alguma como igualar um cidadão como o Lázaro, um facínora, um bandido, um estuprador, um assassino, com as suas vítimas que inocentemente foram encurraladas, mortas, humilhadas, estupradas. Elas sim merecem todo o respeito, merecem dignidade, merecem ser lembrados e de forma alguma a impunidade em relação a um cidadão como esse Lázaro deve servir para ainda ampliar a dor dessas famílias e de tantas outras aí que estão vulneráveis a essa bandidagem que impera no Brasil. Um grande abraço.